Bom, hoje nós vamos conversar com o José Eduardo Tavares. Ele é fisioterapeuta especializado em coluna. O programa é ao vivo. Se você quiser participar, ligar para cá, fazer pergunta, o telefone é o 3664-4114. Nós vamos falar de saúde. É um assunto bastante importante, porque hoje em dia não tem idade mais. Estava conversando em off aqui com o Zé Eduardo. Não tem mais idade para sentir dores na coluna. Ele vai explicar para nós como é que ele fez esse curso. Eduardo, me diga uma coisa. Você fez fisioterapeuta, depois você fez um curso se especializando nessa área. Isso. Além da faculdade, né, que foi concluída, a gente vem fazendo um curso que na área da osteopatia, né, que trabalha todo o segmento do corpo e principalmente dores na coluna, né? Hérnia de disco, dores articulares, musculares. E esse curso de osteopatia, assim, que hoje é um método mais que está crescendo muito, né? Poucas pessoas assim sabem, mas que está aos poucos vindo e cativando as pessoas, porque é um método muito eficaz que está sendo, por exemplo, em Ribeirão, uma cidade um pouco maior, o pessoal está procurando mais. Brodowski ainda o pessoal está conhecendo devagar, né, a osteopatia, mas assim, não para só na osteopatia, tem outros métodos que a gente aplica quando surge um paciente com problema de hérnia, ou cervical, ou lombar, né? Então, não tem só osteopatia, tem outros métodos, mas são métodos que são através da terapia manual, né? Que tem testes muito específicos ali para detectar a causa, né, do problema. E também, assim, o que é muito legal nessa parte de osteopatia, Mackenzie, Mulligan, né, todos esses cursos que a gente adquiriu, é que a gente não trabalha ali na dor, direto ali, né? A gente vai procurar em algum setor do corpo ali, algum segmento do corpo que está oculto ali, né? E a gente vai trabalhar naquela região que está oculta, né? Então, vou dar um exemplo, que você tem às vezes uma dor no joelho, né? Vem muito caso, né? Desse jeito, uma dor no joelho, e você vai investigar, a pessoa está com uma alteração lombar, né? Então você vê que é a distância, né? Então a gente não vai só ali no joelho. É lógico que a gente verifica o joelho, avalia tudo o joelho, mas muitas vezes a causa está à distância, né? E através das inervações. E quando você vai na causa, é mais fácil de ter êxito no tratamento. E a gente percebe, Eduardo, que tem pessoas que têm tantas dores nas costas e chega a chorar, fica acamado uma semana, 10 dias. É uma coisa muito complicada, não é? Esses pacientes que ficam com dificuldade de se locomover, geralmente são pacientes que estão numa fase um pouco mais complicada da hérnia, né? Porque a gente tem vários tipos de hérnias, né, discais, e essas hérnias elas vêm a comprimir a raiz nervosa. Essa né? hérnia que você fala é tipo de uma inflamação? Isso, a hérnia é o que? É o disco, né, intervertebral que a gente tem entre as vértebras. Esse disco, por uma causa assim, ou postural, ou degenerativa, né, ou por uma disfunção, às vezes visceral, alguma coisa, ela vem a ter um desvio, né, uma protusão discal, e quando ali nas vértebras, ali nos forames de conjugações, né, que a gente fala,
passa o nervo, a raiz. Então, quando você tem uma protusão discal, você pinça aquela raiz, né? E aquela raiz inflamada, você atinge o nervo ciático, né? E o nervo ciático, ele é muito popular, então ele vai e leva dores até na ponta do dedo do pé, né? E é onde a pessoa não consegue nem se mexer, né? E as dores de quem tem hérnia de disco, ela é mais decorrente logo de manhã, quando a pessoa acaba de acordar ali, ela já acorda travada, né, que eles falam, acorda com rigidez muscular. E O posicionamento conforme você dorme à noite e acorda no outro dia, isso pode acarretar também nesse problema. é um fator, o posicionamento, né? Lógico, se você tiver um tipo de uma hérnia que ela está posicionada ali, pinçando o ligamento, se você dormir de barriga para baixo, de manhã você não vai conseguir levantar da cama. Varia muito. O pessoal fala muito em dormir em decúbito lateral. Sim, mas depende da hérnia que você tem, né? Porque a hérnia pode estar de um lado, pode estar do outro, varia muito. Não tem um posicionamento certo, né? Depende muito, né? Do jeito que você dorme. Geralmente quem tem hérnia de disco, geralmente é aquilo que eu falei, depende muito do posicionamento da hérnia. Se a hérnia estiver de um lado, ele vai dormir sempre bem quando essa hérnia está para baixo. Entendeu? Se ele dormir com esse lado para cima, ele vai acordar. Então é muito relativo, né? O jeito de dormir. Ainda não tem um estudo assim muito definido de como a pessoa deve dormir. Eu aconselho geralmente a pessoa dormir de lado, com travesseiro entre os joelhos, que você neutraliza bem ali a pelve, né? Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu deixei uma pergunta do bloco anterior para o Eduardo, que é fisioterapeuta especializado. Esse tratamento que você faz com o seu cliente ameniza assim a dor? Sim, Zé, assim, depende muito da pessoa, é lógico que vai de caso para caso. E quando você não dá conta, você passa para o médico especializado? Não é. Geralmente o pessoal eles já vem encaminhado Pelo médico. Né? O último ali a última opção antes de você fazer Uma cirurgia? Eles mandam para a clínica especializada em coluna. Hoje, 97% dos casos de disfunções de coluna, né, têm êxito no tratamento, né? Depende do paciente também, né? Hoje, 3% só dos casos que são difíceis de você conseguir tratar, que são aquelas pessoas que têm uma hérnia de disco que está pegando ali a medula, está tendo uma fraqueza, né, nos membros inferiores, cai, né, tá deambulando, de repente cai. Então essas pessoas estão na porcentagem de uma cirurgia. Mas o restante dá para fazer bastante coisa, dá para trabalhar bem e dá para dar um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas. Eu estava conversando com o Zé Eduardo, desculpa, ele disse que somente o aprendizado da graduação de fisioterapeuta não dá uma base comum, mas se você quiser aprofundar, há vários campos, né, Zé? E hoje, assim, o que mais cresce dentro da fisioterapia são as terapias manuais, né? Hoje tem vários cursos de terapias manuais e eu escolhi a osteopatia, né, e outros métodos. Hoje a osteopatia são quase 5 anos, você tem 5 anos de faculdade, você tem mais 5 anos de osteopatia para você poder ser um osteopata,
E tá tudo voltado para tratamento fisioterápico, né? Isso exige muito estudo, dedicação, né? Não, você nunca, você está sempre aprendendo. Bom, é um ramo da medicina, né? É um ramo da medicina. Você trabalha com tudo, tudo no corpo humano, né? Você trabalha com vísceras, você trabalha com articulações, músculos, tendões, ligamentos, parte neural, tudo. Não tem. Então é assim, uma ramificação. E como que você se apaixonou por fisioterapia? Assim, foi uma coisa assim, em Ribeirão uma vez, quando eu joguei bola lá, e eu precisei, foi uma coisa muito rápida, assim, eu precisei de uma intervenção num tornozelo, e naquela época o rapaz lá o fisioterapeuta colocou eu num turbilhão, e eu fiquei vendo aquilo lá e eu achei legal, mas foi uma coisa assim de 2 semanas. Aí, como eu tenho uma ligação com o futebol, com o esporte, Entendi. É uma área que eu... Entendi. Aquele primeiro contato que foi marcado na tua vida. O Lucas do Centro, obrigado pela sua ligação, Lucas. O que é bico de papagaio? Se isso só dá em idosos, né? Ou se dá em pessoas jovens também? Geralmente é mais em pessoas idosas, né? O bico de papagaio, a gente chamamos de osteófitos, né? Que são as margens ali do corpo vertebral, das articulares, né? Posteriores. Elas vão criando, com o passar do tempo, né? Ali com a falta de cálcio, microfraturas ali naquela região das vértebras. E o corpo vai se regenerando, vai mandando cálcio ali naquela região e vai crescendo. Os ossos vai crescendo de forma irregulares e pontiagudos. Então vai criando vai pegando parte muscular, parte neural, então vai criando muitas dores mesmo ali onde tem os osteófitos, que são o famoso bico de papagaio. É um nome mais vulgar, é isso? O bico de papagaio é o nome mais popular, né? Tá. O Rubens do Alto do Jaspe, eu tenho dor no pescoço, sempre, o que pode ser isso? É o jeito de dormir? Isso acaba atrapalhando? Pode ser vários fatores, né? Pode ser fator postural, pode ser parte de visão, a postura que eu falo hoje, com o celular hoje, a gente fica ali horas e horas ali e você cria uma postura estática, viciosa, você pode criar essa dor cervical. Pode ser também um achatamento, uma discopatia, né? Pode ser também. Geralmente quando a pessoa tem uma hérnia ali ou uma discopatia cervical, ela tem uma dor nos membros superiores, radiadas nos braços, mas geralmente pode ser uma tensão muscular, né? Pode ser, mas geralmente é mais uma tensão muscular que gera uma dor cervical. Tá certo. A Carmen do Centro, o que é osteopatia? A osteopatia, como eu tinha citado no início, é um método que já vem de algum tempo. Na Europa hoje o pessoal tem mais pessoas procurando um osteopata do que um médico. Se você for lá na Espanha, na Austrália, hoje na França, que é o berço da osteopatia, os consultórios médicos estão vazios e os consultórios dos osteopatas estão lotados. Porque hoje, eu vou dar um exemplo do que a osteopatia trabalha. Um exemplo, vou sair um pouco fora da coluna, vou sair um pouco fora da hérnia, né? Mas geralmente um paciente que tem uma dor, uma enxaqueca muito grande, né? E
a osteopatia trabalha muito bem em relação a isso, né? Porque trabalha muitos nervos cranianos ali, com movimentos suaves, com movimentos bem delicados, e isso faz com que o paciente já saia com muita assim, tira muita dor, né? Alivia muito a dor do paciente. Então a osteopatia hoje procura o equilíbrio do corpo do paciente. Então, se você tem uma dor em algum segmento do corpo, é porque você está com algum desequilíbrio nesse corpo, para causar aquela dor. Então, a osteopatia, ela procura o quê? O equilíbrio para aliviar aquela dor. Você entendeu? Então, a osteopatia é isso, ela procura o equilíbrio para aliviar essa dor. A Juliana, da Coab 3, tenho 30 anos de idade, tem dias que dói a coluna, mas logo passa. Devo procurar um fisioterapeuta ou um médico? Juliana, é assim, nós fisioterapeutas hoje, especializados em coluna, nós temos hoje métodos avaliativos assim muito eficazes, né? Quando é uma coisa simples, que não é uma coisa assim que é de hérnia, não tem problema, pode procurar diretamente um fisioterapeuta. Mas é lógico, se for uma coisa que está irradiando muito, né, uma irradiação, a dor nas pernas, se for uma coisa muito que esteja muito inflamado, geralmente a gente aconselha que faça uma ressonância magnética, alguma coisa desse tipo. Mas se for uma dor só mais ali localizada, pode ser uma coisa mais simples de se resolver e a gente avalia, tranquilo. Se for mais muscular, né? Não, mesmo que seja alguma coisa assim muscular, neural ali, sim, um pinçamento ali da raiz, não tem tanta necessidade, mas geralmente é lógico que a gente não pode fazer com que a pessoa aqui fazer uma propaganda só de fisioterapeuta. O trabalho é em conjunto, é lógico que se você for no médico especializado também em coluna, ele é válido. Mas hoje, de cada 10 pacientes que procuram a clínica ou o consultório em Ribeirão, eles geralmente têm um pouco de confiança, já vem com direto. Né? Entendi. A Vânia, do centro, ela quer saber o seguinte, ela ouve falar tanto de hérnia de disco, mas o que é hérnia de disco? Ela não sabe o que é. Bom, a hérnia de disco, ela é o disco intervertebral, né? Que por algum desequilíbrio do corpo, né, ela vem a ter algumas alterações, né? Ela vem ter uma protusão discal, né? Então a hérnia de disco, o que é? Uma protusão discal, né? Ela é um disco que amortece o impacto ali, ela serve para diminuir o impacto e de alguma forma, por algum desequilíbrio ou postural, né, que é o principal, ou algum fator degenerativo, essa hérnia, né, esse disco, ele vem a ter uma protusão, né? Ele é formado por um anel fibroso, e esse anel fibroso ele se rompe e o líquido ali, né, pulposo, que a gente chama, ele sai para fora, né? E ele começa a pegar raízes nervosas, ele começa a pegar ligamento, né? E começa a dar as dores ciáticas, dores musculares, e isso que é a hérnia. Acaba incomodando as pessoas. Isso. A Rosana de Jardim Nobre, obrigado pela sua ligação, Rosana, diz que a natação, Eduardo, é bom para a dor nas costas. Isso é verdade? Desculpa. A natação é boa para a dor na coluna. Isso é verdade? Eu particularmente, eu encaminho muito para a hidroterapia, né? Geralmente o paciente, ele me procura, eu faço o tratamento dele e eu vejo a necessidade às vezes do paciente fazer ou pilates ou hidroterapia,
né? Ou uma acupuntura, que é muito importante também. E agora eu não sei se ela cita natação ou hidroterapia. Geralmente eu gosto que o paciente faça mais a hidroterapia, porque a natação geralmente é para você desenvolver algumas técnicas ali, mas a hidroterapia é voltada para o tratamento. Entendi. Mas eu recomendo, acho importante, não são todos os pacientes que conseguem fazer a hidroterapia, mas na maioria dos casos eu encaminho. A Fernanda do Parque Sabiá, um forte abraço a todos os moradores lá do Parque Sabiá. Se a pessoa está com dor nas costas, coluna, ficar deitado em repouso é o ideal? Isso aí é uma coisa assim que vem sendo um pouco discutida, né? Cada um tem a sua opinião, né? Aquilo depende muito do processo inflamatório que a pessoa está tendo ali no momento. Tem pessoas que não conseguem ficar sentado, tem pessoas que não conseguem ficar em pé, mas tem casos que é simples, né, que não tem nada a ver com problema discal, de hérnia, e as pessoas ficam deitadas, ficam imóveis. Eu já não gosto, eu acho que a pessoa tem que se locomover, a não ser o caso de uma hérnia discal que esteja ali realmente inflamando, né, as raízes e os nervos dos membros inferiores. A Bruna, lá do Parque Sabiá, crianças menores de 10 anos podem já ter dores na coluna? Sim, pode sim. Tem casos de crianças que têm algumas patologias já congênitas, né? Tem algumas que também, pelo fato também hoje as crianças não ter mais a dinâmica que tinham antigamente, as crianças hoje ficam mais paradas, né? No computador ou no celular, pode sim ter alguns fatores de escoliose, cifose, crianças e gerar dores nas costas. E o Marco Estadual do Jaspe parabeniza aí o Eduardo pelo trabalho que você realiza, ok? Opa, obrigado. A Ana Paula do Centro, Pilates faz parte da área de fisioterapia? Sim, hoje trabalha com Pilates também educadores físicos, né? Trabalham também. Mas eu vejo mais fisioterapeutas mesmo que trabalham com Pilates. Mas também pode ser voltado para a área de educador físico também. Tá certo. O Vinícius, lá do Jardim Bonato, faz a seguinte colocação. Zé Eduardo, existe algum esporte vilão da coluna que você jamais aconselharia a não fazer? É difícil a gente entrar nessa questão, né? Eu acho que tudo que você faz assim com prudência, acho que todos os tipos de exercício, todo tipo de esporte, se você fizer com prudência, respeitando o seu corpo, não tem problema. Ok. O André do Centro, a Paula do Saci, está parabenizando o Zé Eduardo pelo trabalho que você faz. De Serrana, a Adriana, quanto tempo leva para uma pessoa sarar fazendo fisioterapia? São meses ou semanas? Então aí depende do caso, né? Será que ela quer dizer o quê? Coluna? Pode ser coluna, né? Então vamos falar assim, vamos focar do que a gente está falando aqui, que é hoje o que mais as pessoas têm, o problema de coluna, de hérnia, né? Geralmente o pessoal chega no consultório ou na clínica com muitas dores, e geralmente as pessoas são ansiosas para a dor às vezes sumir em uma semana. Mas, geralmente o paciente com um problema de coluna e hérnia, que é um pouco mais grave, geralmente é em torno aí se fizer tudo certinho, os exercícios que a gente pede também que faça em casa, alguns exercícios, geralmente aí de umas 8 semanas, aí, 10 semanas, para ficar tudo legal. 2 meses. Isso. A Marlene do Centro, quais os cuidados que temos que ter com a coluna nas corridas de rua? O que eu prezo muito, quem corre, é os calçados, né? São os tênis. Os tênis são assim, se você, hoje você
tem tênis que são para pisada supinada, outras pronadas. Então, se você tem um pé que é pronado e você aumenta a pronação, você pode ter alteração na coluna. E se você tem um pé supinado e você aumenta, compra um tênis supinado, e você também vai alterar a biomecânica da sua coluna e vai gerar dor e disfunções ali. E não só ali, como também nas articulações, coxo femoral, joelho, tornozelo, tudo mais. Então eu sempre falo que quem corre tem que ter noção da pisada, como é o seu pé, se ele é pronado, supinado, e usar um bom tênis, um tênis de qualidade. E eu sempre oriento as pessoas que correm a usar um tênis neutro, nem supinado e nem pronado. Porque se ele tem um pé pronado, se ele tem um pé supinado, que o tênis seja neutro. Ok. Porque às vezes na corrida, dependendo o estado físico, o preparo físico da pessoa, a pressão no joelho é muito forte, né, Eduardo? É muito forte a pressão. Isso, é. E o calçado é o pé, né, que a gente fala, que é a base de tudo. Se você tem uma base alterada, você começa a alterar tudo, joelho, quadril, coluna e vai subindo. E antes de melhorar, vai piorar as coisas. A Luciana, ficar muito sentado, Eduardo, no computador atrapalha a coluna? A juventude Não hoje, só a coluna lombar, né, mas sim, principalmente a cervical. Tá? Principalmente a coluna cervical. Hoje, todos os pacientes que me procuram, que têm dores cervicais, algum tipo de disfunções cervicais, todos ou trabalham só com informática, ou é daquelas pessoas que você vai ver, fica usando muito celular. Né? Infelizmente, hoje em dia, todo mundo tem o celular na mão, né? Todo mundo. Todas elas. Então, hoje não é ficar sentado, não é só lombar, não. É cervical também. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu não sei como é que é, mas quando eu trago o advogado aqui, o advogado não pode informar para nós, por exemplo, onde é a localização do seu escritório, né? Agora, você como fisioterapeuta, tem algum problema de ética, dizer onde que é a sua clínica em Brodowski? Não tem. Em Brodowski, a clínica ela fica localizada na Rua General Carneiro, 737, né? Chama CTC Vertebral, que é a Clínica de Tratamento de Coluna Vertebral. Né? Fica de frente à Sociedade Recreativa. De frente à Sociedade Recreativa. E em Ribeirão, meu consultório fica na Rua Triunfo, ali no Jardim Irajá, né? 711. Né? Se alguém, às vezes, trabalha em Ribeirão... Se quer deixar o telefone, fica à vontade, e-mail. O telefone que pode falar direto comigo, né? Ou da clínica aqui, que é 3664-0110, ou pode falar diretamente comigo pelo WhatsApp. Geralmente eu estou atendendo, mas pode passar pelo WhatsApp, que é 99136-6830.